pela internet, testemunho, pessoas, famílias que não puderam estar conosco devido ainda negócio de ônibus ainda, né? Botaram lá transmitido pela televisão, assim, mostrando o pessoal na sala, assim, sentado, assistindo, tanto de manhã quanto à noite. Irmão, fico muito feliz com isso. É sinal que as pessoas estão entendendo que se eu estivesse na igreja naquele dia, naquela hora, por que não fazer da minha casa a igreja? Se não tivesse ônibus ou tivesse como ir, eu não estaria lá? Então eu vou estar aqui. E o pessoal colocou lá na sala e botou lá, projetou lá pelo celular, como faz lá, pela internet, e fez daquele momento o culto no seu lar. Que coisa linda isso, irmãos. Pessoas passando depois ali do privado, falando da mensagem, falando que falou muito, Deus abençoou, tanto a parte da manhã quanto a parte da noite. A gente fica feliz demais por estar vendo que a igreja está entendendo o que é servir e buscar a Deus. Não tem como Deus não abençoar dessa forma. Não tem como, irmãos. Se a sua bênção não chegou ou ela não está na moldura que você espera, continue crendo e confiando, caminhando e perseverando, porque Deus é fiel. Amém? Vamos para a mensagem. 1 Samuel, capítulo 14, o verso número 6. Hoje só um verso e a gente vai diluir aqui o que Deus colocou no nosso coração hoje à tarde. Primeira Samuel 14, verso 6. Deus abençoe o pessoal da internet, o pessoal que nos acompanha. Deus abençoe mesmo. Vamos lá. Podemos ler? Vamos juntos então. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, obrará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Graças a Deus. Eu peguei o ponto-chave, mas depois você pode ler, eu até dou essa sugestão para você, leia essa história aqui do Jonatas, porque você vai ver o que Deus fez com ele, através dele, no seu arraial. Mas eu quero dividir com você algo que está no meu coração, irmãos, porque nós estamos muito acostumados a ouvir que Deus requer de nós muitas coisas. Como assim, pastor? Deus requer de nós muita fé, muita força. Deus requer de nós muita perseverança. Deus requer de nós muita vontade. Deus requer de nós muita, mas muita disposição. E quando a gente começa a entender isso dentro da Bíblia, Deus ele preza por qualidade, não por quantidade. Você vai ver em todo o tempo na Bíblia Deus dando várias orientações. Uma delas: não é por muito falar que serás ouvido. Não recebeis ou não recebeis porque pedis mal. Então muitas coisas na Bíblia você vai entender que não é quantidade, é qualidade. Orar sem cessar, mas é quantidade? Não, é qualidade. Porque o muito falar você gera o contexto, então não é o falar demais, é o saber falar. A Bíblia diz em Provérbios que na multidão de palavras há a perdição. Hoje mesmo, o nosso momento de fé hoje, saiu até um pouquinho atrasado, mas você perdoa, mas começamos hoje uma série sobre ansiedade, e a ansiedade, ela é um mal. Se você ainda não assistiu o Minuto de Fé de hoje, assista, está no grupo, também está no canal, assista, fala sobre a ansiedade faz a gente falar muito, falar demais, começar a falar de tudo e de todas as coisas, destrava um modo ativo falante e trava um modo ativo de ouvinte. E quando se ouve, não se atenta ou presta atenção, e a gente logo culpa quem? Não estou tirando ele por inocente, mas a gente culpa quem? Satanás. Isso é o demônio, isso é Satanás. Mas não, porque seja pronto, quem não sabe ouvir
não sabe fazer. E vai parar para ouvir muitas das vezes depois da topada, depois do algo errado, depois da cacetada, como um acidente. Não corre não, fulano, cuidado, fulano. Ele pá, cai de moto, rala todo, bate com o carro, estraga, passa um risco de vida. Aí lá naquele momento de repouso, de tratamento, a pessoa está vendo, eu falei, não é bobeira, rapaz, quase que eu me... Também, né? Aí a pessoa reconhece no pior momento, de quase perder ou do risco. E é isso que Deus quer evitar para nós, irmãos, o risco. O Senhor Jesus passou tudo o que Ele passou para que a gente não precise passar. E muitas das vezes nós somos sobrecarregados com esse peso. Por isso que nós encontramos hoje no meio cristão e na igreja, muitas pessoas fora da igreja, muitas pessoas se sentindo em falta com Deus, muitas pessoas se autoculpando, muitas pessoas indispostas para as coisas de Deus, porque sobre ela foi lançada uma carga de que ela precisava ser muito. Ela precisava ser muito, muito. E o problema, existe gente na igreja, não estou dizendo nós, estou dizendo na igreja de Cristo no mundo, no evangelho, vamos então falar assim, que por ela se achar muito, ela se coloca num lugar especial. É o caso de Saul. E esse lugar é um lugar de risco, que nos dá direito sem ter, de ouvir, ler, absorver, mas não compreender e agir com o molde que eu quero, com o molde que eu tenho, com o molde que eu acho. Foi o que levou Saul a perder o reino. Amém? Então o que a gente entende com isso? Aqui existia um peso muito grande, né? Era uma guerra entre Israel e os filisteus. Saul oferece sacrifício, Samuel reprova-o. Por quê? Porque ele achava que era muito tempo que Samuel estava demorando. Esse peso do muito leva a gente a precipitar, foi o que aconteceu com Saul. Ou a gente não aguardar o tempo de Deus, está demorando muito, mas a gente então se apavora, se anseia, e vem aquela coisa, se não aconteceu ainda porque eu estou fraco, mas você tem que ser muito forte nessa hora. Irmão, essa palavra vem sempre com a má notícia. Quando a pessoa chega para a gente e fala assim, queria falar um negócio, mas você tem que ser forte. Eu falei, você pode esperar que vem bomba. É na hora. É na hora. Por quê? Porque é o fato da gente ser forte significa que a gente é capaz de suportar pancada. É capaz de... Fulano é forte, viu? Fulano é forte. Mas estrutura não tem nada a ver com força. Eu já vi gente magrinho pegando bastante peso, e já vi gente fortinho não aguentando quase nada, porque não é força, é jeito. Amém? É jeito, é jeito. Então nós somos reflexos de uma situação que nós vivemos no dia a dia, principalmente na fé, de que a gente tem que ter muita fé. Mas a Bíblia não fala que se eu tiver a fé do tamanho de um grão de... Não é de uma plantação de mostarda, é um grão. Então não é muita mostarda não, é um grãozinho só, não é a plantação inteira, não é uma vegetação inteira, não é vários grãos, é um grão. E é um grãozinho de mostarda, se você não conhece, ele cabe debaixo da unha. É uma coisa aparentemente quase insignificante, fraca, frágil. Aí a Bíblia fala o quê? Que o forte é quem? É aquele que está fraco. O grande é quem? Aquele que é pequeno. O maior é quem? É aquele que é menor. Então isso começa a contradizer a filosofia de que para a gente ser abençoado, a gente tem que ter muita fé, a gente tem que ser muito santo, a gente tem que ser muito isso, muito aquilo. Quem te falou? Onde é que a Bíblia mostra isso? Quem fala isso são os achismos das pessoas, porque o que nos faz ser abençoados não é o muito ou o pouco, é o que Deus é Ele que é. Jonatas vivia um momento de grande desvantagem diante do inimigo. Israel vivia um momento de grande desvantagem. O seu rei Saul
meti o pé pelas mãos, estava todo mundo perdido, desorientado, o inimigo com um terreno grande, vantajoso, aparentemente uma situação irreversível, como muitos de nós às vezes. A situação às vezes nos impulsiona para meter um pé pelas mãos aqui, agir de forma impensada ali, pela ansiedade, anseio de resolver, a gente vai e dá uma resposta de qualquer maneira. Eu já passei muito problema financeiro na minha vida, irmãos. Tem familiares aqui e eles sabem disso que eu estou falando, mas muito, não é pouco não. E eu tinha uma coisa comigo, enquanto eu não aprendi a falar conforme deveria ser falado, eu nunca resolvi os problemas. Como assim, pastor? Eu queria era tirar o cobrador da minha frente, eu queria dar um jeito de sair a pressão, então eu respondia a primeira coisa que vinha onde? Na cabeça. Não, mês que vem eu te pago. E nisso, o mês que vem nunca conseguia pagar. E isso então, a moral ia começava a ser o quê? Abalada. Quando a gente começa a falar sem pensar, a gente compromete nossa idoneidade, nossa moral e a nossa espiritualidade, porque a gente começa a abrir brecha para o diabo, irmãos. Então por isso que a Bíblia diz: seja pronto para ouvir, tardio em falar e mais tardio ainda em perder a cabeça ou se irar. Porque quando a gente perde a cabeça, a gente perde a razão, a gente não raciocina. E tudo que Satanás tem tentado com muitos hoje é fazer as pessoas perderem a cabeça, é sobrecarregar a tal ponto que o cansaço dela ou a fadiga dela, como a palavra da semana passada, como o Salmo 6 diz: até quando, Senhor, até quando os meus inimigos vão prevalecer? Eu deito na minha cama e só choro, eu molho o meu leito, encharco ele, porque olha, os meus ossos estão envelhecendo, enrugando, estão secando, o meu rosto está envelhecendo, eu não sei o que eu faço, eu estou exausto. Aí Deus fala assim: porque você parou de confiar e esperar em mim, porque aqueles que esperam em mim renovam as suas forças. Tudo que o diabo quer é que a gente pare de confiar em Deus, irmão, de dar crédito à palavra de Deus e comece a agir de forma não pecaminosa, mas impensada. O Provérbios 29:20, que é a palavra do Amanhecendo com Cristo de hoje, do programinha nosso da internet, do canal, é exatamente isso: insensatez. Depois, se puder abrir para mim, Sarinha, por favor. Provérbios 29:20 diz que quando há essa ansiedade, essa multidão de palavras, a gente vira insensato, e o insensato ele não alcança o resultado que Deus tem para ele. Então tudo isso que eu estou falando aqui hoje, irmãos, é um plano que Satanás tem para trazer para nós o meter o pé pelas, ou absorver o que o inimigo te mostra, para que a gente esqueça de quem Deus é. Mas hoje Deus está dizendo para você: não importa o cenário que o inimigo esteja te mostrando, não importa o que você esteja sentindo, isso não muda quem eu sou. Eu continuo sendo o mesmo de ontem e você hoje, e continuarei sendo amanhã também. Amém, pessoal? Pastor, só eu sei o que eu estou passando. Não, só você não, Deus também sabe. Eu posso até não saber, alguém da sua família pode não saber, porque não adianta nem a gente falar também, porque a gente só vai dividir problema e esquentar a cabeça de alguém. Que a mais que a gente pode alcançar é alguém falar assim para nós, uma palavra de força e fé e esperança: vai dar tudo certo, vamos orar junto, glória a Deus. Mas o pior é quando a pessoa olha e fala assim: a coisa está feia, hein? Eu no seu lugar já tinha desistido. Ixi, aí ficou pior. Então é melhor a gente guardar para nós e falar só com Deus, não é não? Porque se é para incentivar, incentiva a gente para coisa boa. Para incentivar para coisa ruim, já tinha um inferno inteiro contra a gente. Então guarda no seu coração e derrama diante de quem? Do Senhor. O que Jonatas fez? Jonatas não falou com ninguém o seu plano. Jonatas não foi atrás de ninguém falando: gente, olha só, eu estou pensando, hein? Porque Deus é grande, Deus é bom, Deus é maior, Deus é isso, Deus é aquilo. Eu vou lá enfrentar esse povo todo, é eu sozinho. Vou chamar só meu pajem aqui, o meu auxiliar aqui, o meu braço direito, para ir comigo, me ajudar a levar as armas. Nós vamos lá, vamos vencer esse povo todo.
Iria receber incentivo? O que você acha? Não, vai que vai dar certo, vai nessa tua força. Ou alguém ia falar para ele: você está doido? Você está maluco? Você acha que você é quem para você conseguir resolver isso sozinho? Mas ele não estava indo na força do braço dele. Olha as palavras dele: dependência total do Espírito de Deus. Isso lembra de Davi. Davi também disse para o gigante: eu não vou, você vem a mim confiando em que você é e no que você tem. Eu não vou a você confiando no que eu sou, no que eu tenho. Eu vou a você confiando em quem me conduz. Provérbios 29:20. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Então vamos entender: fé é certeza do que eu espero. E ansiedade, angústia, agir sem pensar me gera desesperança. E a desesperança, ela não me traz resultado, porque eu vou ficar esperando e nada vai acontecer. É o que o povo de Israel estava. Eles estavam acreditando, mas não tinham esperança. Tanto Saul na guerra com Golias, quanto na guerra com os filisteus também, em outro momento. Porque os filisteus sempre foram os inimigos de Israel, entre tantos outros. Então eles criam em Deus, acreditavam em Deus, mas não tinham a esperança do que Deus era capaz de fazer. Portanto, eles não agiam pela fé e nem pela esperança, eles agiam por impulso. Tanto que no confronto com Golias, eu estou fazendo um link aqui, quando Golias se levanta e afronta Israel, a Bíblia diz que Saul e o povo fogem, o povo corre, o povo se intimida. E é isso que Satanás tenta gerar em nós, irmãos: intimidação. Quem sabe você está aqui hoje intimidado, cheio de fé, cheio de confiança, entre aspas, cheio de vamos dizer assim, de boa intenção, mas lá no fundo do seu coração há uma desesperança, porque você olha a situação e não vê saída, ou nem como que isso pode dar certo, ou de onde vai nascer uma solução. Isso se chama desesperança, e é isso que Deus vai tirar hoje do seu coração, porque a palavra de hoje para nós é a mesma em que Deus colocou no coração de Jonatas. Jonatas morreu, hoje sou eu e você, irmãos. E se nós queremos que Deus reaja na nossa vida do mesmo jeito que agiu na vida de Jonatas aquele dia, hoje eu tenho que ser o Jonatas de hoje e você também. Não importa se eu estou na vantagem ou desvantagem, não importa se é com muito ou pouco, não importa com o que eu tenho, se é uma vara, ou se é uma Bíblia, ou se é só a palavra, se é só 5 pães e 2 peixes, se é só a minha fé, se eu estou sozinho ou acompanhado, o que importa é que Deus está no controle. Volta para lá, por favor. Obrigado, Sarinha. Ao olhar para nós mesmos, irmão, nós somos confrontados com essa ideia de que Deus requer muito de nós para a gente alcançar coisas muito grandes. Quer não? Foi com o que mesmo que Israel alcançou a libertação dos filisteus? Com a pedra. Não foi com um exército grandioso. Foi com o que mesmo que Gideão venceu? Com 300. Foi com o que mesmo que Jericó caiu? Um grupamento insignificante dando voltinha, brincando de ciranda, de rodinha, em volta de uma muralha que tinha não sei quantos metros de largura. É assim que funciona, irmão. Você só precisa de estar com aquele que é o maior. Não é você que tem que ser grande, porque grande só existe um, que é Deus. Amém? Eu brinco e digo sempre: Ele não se fez pequeno para entrar em nós, Ele entrou em nós para nos fazermos grandes em nome dEle. Então, aonde você estiver e da forma que você agir em nome dEle, a Bíblia diz que você pode agir e fazer e pedir o que você quiser. Pastor, o vício não é maior do que o nome de Jesus. Então você pode pedir a libertação confiando. Mas já tem 1 ano, 5, 10 que eu estou pedindo libertação. Problema, continua pedindo, porque esse vício resistir à função dele, mas sair é a ordem determinada na cruz, e ele não vai poder ficar.
Porta fechada, mas está difícil, mas não é impossível, porque o que é impossível para mim é possível para Deus. Deus não perdeu o poder não, irmãos. O que eu preciso é entender isso como Jonatas entendeu. Depois Jonatas, ao moço que lhe levava as armas, disse: vem, passemos a guarnição desses circuncisos, porventura operará ou obrará, Deus realizará a obra dele, porque Deus ele é fiel para terminar o que começa. Se ele começou uma obra na sua vida, se ele começou uma obra na sua casa, se ainda ele vai começar, se ele já está no meio, não importa, uma coisa é certa: aonde não tem ele começa, aonde ele já começou ele termina. Diz mais: operará o Senhor por nós. Por quê? Porque para Deus, ou para o Senhor, nenhum impedimento, não tem impedimento para Deus, irmão. Se há muitos ou poucos para ele livrar Israel, Israel hoje sou eu e você. Se há muita coisa a favor, ou muita coisa contra, ou pouca coisa a favor, ou pouca coisa contra, se há uma lógica para ele operar, ou se não tem lógica nenhuma, problema, Deus continua sendo Deus, não tem impedimento para ele operar. E é isso que nós precisamos encaixar no coração, irmão, porque a gente está vivendo tempos em que os nossos sentidos, pelos problemas da vida e por se multiplicar a iniquidade, pelo altar está deixando de ser altar em muitos lugares, a igreja está deixando de ser casa de oração. As pessoas que creem em Deus estão sendo doutrinadas inconscientemente, treinadas com o espírito oculto, para que nós venhamos viver uma fé natural e uma visão simplesmente totalmente limitada, rebaixando a Deus ao nosso nível, de que se é difícil para mim, Deus também não vai poder fazer nada. De que se as coisas estão muito difíceis para a humanidade, Deus perdeu o poder de fazer o impossível. De que se os médicos falaram, de que se o governo falou, de que a vida humana global disse, determinou, Deus também tem que se subjugar, sim, porque é assim que as notícias e é assim que as pessoas falam. E quem disse que isso é impedimento para Deus operar? Porventura o Senhor tem algum impedimento? Há algum impedimento? Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar ninguém, com muitos ou com poucos, irmão, na vantagem ou na desvantagem, sozinho ou com uma multidão a nosso favor, ou simplesmente sozinho com uma multidão contra, não há impedimento para que o Senhor possa operar. Amém, queridos? E aí essa pressão nasce na cabeça da gente, e então começa a vir preocupação, a gente começa a se sentir inválidos, porque a gente é limitado, a gente não é pessoas capazes de estar 100% sempre igual, a gente não consegue ser todo dia o mesmo, manter um nível assim, excelente e para mais, e nunca dar uma oscilada. Quem nunca? Não é todo dia que você está disposto a orar com fervorosidade, não é todo dia que você está com vontade de vir na igreja, não é todo dia que você está com vontade de pegar a Bíblia para ler, não, pastor, eu estou todo dia. Irmão, me perdoa, você que acha, não é todo dia não, irmão, a não ser que essa pessoa não seja humana, porque existe o dia do cansaço, existe o dia mau, existe o dia da desmotivação, as 4 estações que está escrito no livro de Provérbios, de Cantares de Salomão. Existe o inverno para todo mundo, existe o verão para todo mundo, existe a primavera para todo mundo e existe também o outono para todo mundo. O que não pode mudar é a saúde da sua raiz, porque hoje você pode estar no momento frágil, mas uma coisa é certa: a fragilidade de hoje, permanecida na presença de Deus, vai gerar as flores da esperança, para que haja o calor do Espírito e você colha os frutos da vitória na beleza de todas as outras estações, porque o que não pode mudar é a raiz. Não é assim que a Bíblia diz no Salmo 1? Como é que está escrito lá mesmo? Bem-aventurado o que não
senta na roda dos escarnecedores, não segue o conselho dos ímpios. No tempo oportuno, ainda que tudo seque, vem o calor, mas se a raiz estiver na fonte, vai vir o refrigério, porque o que é externo não conduz o que é interno, porque o que está por dentro é a presença de Deus, irmão. Eu posso estar cansado na face, mas renovado no espírito. A minha carne pode chorar, mas meu espírito está glorificando. Eu posso me sentir desmotivado nos meus sentidos humanos, mas eu digo como o Senhor: todavia seja feito a vontade do Pai. E então não há nenhum impedimento para que o Senhor possa operar. Não é o que eu vejo que conduz a minha vida, é o que eu creio. Não é o que você vê que conduz a sua vida, é o que você crê. Por isso que Satanás, ele não está pouco se lixando para o que você vê. Ele está querendo afetar e adoecer o que você crê. Porém, ele sabe que eu e você somos pessoas visuais. Tudo começa aonde? Tudo começou aonde? Foi por aqui que a destruição da humanidade começou. E vendo Eva que a árvore era boa aos seus olhos e desejável para comer. Tudo começa aqui. E é tudo no mundo espiritual também que começa aqui. Começa a derrota de Satanás por aqui e a nossa vitória. Quando começa também a nossa derrota e a vitória de Satanás por aqui também. Pastor, como assim? Fiquei confuso. Não. Quando você olha e vive por vista, você dá vitória a ele. Mas quando você não vive por vista, vive por fé, a vitória de Deus vem para você. A derrota começa aqui ou a vitória também. Por isso que ele busca em todo o tempo intimidar a gente pelas vistas, para deixar de viver pela fé e começar a focar no olhar, se intimidar com o que a gente vê, com o que a gente ouve, despertar os sentidos. E então a gente deixa de viver pela fé e começa a viver pelas circunstâncias. Se está tudo bem, nós estamos bem. Se a coisa aparentemente amedronta, a gente fica já meio abalado. Se dá errado, a gente fica triste. Para mim não muda nada. Para você não deve mudar nada. A nossa carne se abala, mas a minha fé permanece de pé e a minha estrutura vem da fé, não do que eu vejo ou do que eu sinto ou do que eu ouço. Sentir é uma coisa, se deixar dominar é outra. Pastor, estou falando assim, até parece fácil, não é? Estou falando assim, parece até que a gente não sente. Sente. Não é fácil e a gente sente. O que não podemos é se deixar dominar. Amém? Porque aquele que domina se torna senhor da sua vida. Ou é Deus ou não é Deus. Se é Deus que domina, beleza. Você acha que Jonas não estava com medo, não? Você acha que ele não estava se sentindo em desvantagem, não? Você acha que ele não estava ali amedrontado, não? Senão ele ia de peito aberto, ele estava todo escorregadinho, devagarzinho. Cuidado, não deixa o inimigo ouvir, não. Senão vai dar ruim, rapaz. Se eles pegam nós aqui, nós estamos mortos. Calma. Isso não quer dizer que a gente não tenha a coragem e a ousadia. Cautela não é covardia. Cuidado é princípio. Para agir pela fé, muitas das vezes nós vamos parecer que nem estamos fazendo nada. Mas você e Deus sabe o quanto você está fazendo lá no oculto, na porta do seu quarto fechado, lá no momento de oração, lá dentro do seu coração, não por vistas ou por palavras, mas por fé. E a Bíblia diz que o que em oculto você fala com Deus, Ele te responde e te honra publicamente. Amém? O problema é que muitas das vezes, na hora das dificuldades, por a gente ser pressionado por causa do muito, a gente tem que ser muito isso, muito aquilo, a gente quer dar muito, acaba não dando nada. Acaba dando nada. A gente quer dar muito tempo para Deus, acaba dando nem um pouquinho. A gente quer vir muito à igreja, acaba vindo dia nenhum. A gente quer ler muito a Bíblia, acaba lendo nenhum versículo.
A gente quer fazer muito tempo de oração, acaba não dando nem uma choramingada para Deus, não chama gato. Dê para Deus a qualidade, porque você não precisa ser muito não, porque muito quem é Ele, você só precisa ser inteiro para Ele. Se você é muito ou é pouco, é mais ou menos, não importa para Ele não, porque Ele sabe muito bem quem a gente é. Ele só precisa de um coração inteiro. Amém? Para a gente caminhar para o final. Portanto, assim, muitas coisas são invalidadas, como preocupação invalida, medo invalida, e vem a desmotivação. Ao contrário do que ouvimos, temos pouca fé, pouca força, isso eu já falei. Às vezes a gente persevera menos do que a gente gostaria, a gente tem menos força do que a gente gostaria de ter, a gente às vezes, aquele moço que chegou na beira de Jesus e falou assim: tenha misericórdia da minha pouca fé. A fé, ela não é muito nem pouca. Fé é fé. Amém? É igual alguém falou para mim assim: pastor, eu estou um pouco envergonhado. Falei: por quê? Porque eu dava um bom dízimo para a igreja. Eu falei: eu trabalhava e tal assim. Agora eu estou meio desempreguei, estou trabalhando por conta, então nem sempre assim eu tenho um bom dízimo para dar para a igreja. Eu falei: mas não existe dízimo bom e dízimo ruim, dízimo grande e dízimo pequeno. Quem te falou isso? Não, mas eu aprendi isso. Eu falei: não, dízimo é dízimo, oferta não. Oferta, você pode fazer uma oferta generosa, uma oferta menor, uma oferta simples, mas é de coração, a oferta da viúva, ou uma oferta expressiva. Você pode ajudar com R$10, que vai ajudar a comprar uma manutenção da igreja, ajudar alguém com um pacote de arroz, sei lá, já que hoje não compra mais, um quilo de feijão, ajudando um componente da cesta básica que a gente faz nos projetos. Como você pode doar um ano de aluguel pago? Isso é oferta. Mas dízimo não tem dízimo grande nem pequeno. Dízimo é fidelidade. Não tem fidelidade grande nem pequena. Ou você é fiel, ou você não é fiel. Simples assim. Você é leal ou não? Tem uma lealdade grande ou uma lealdade pequena? Lealdade é lealdade, fidelidade é fidelidade. Só existe fiel e infiel, leal e desleal. Não existe nada mais do que isso. É mesmo, nunca parei para pensar nisso não, pastor. Só. Não, mas é que eu achei assim, que se a pessoa ganhasse 10 mil, para ele dar 1.000 de dízimo, não era grande, muito. Falei: não, porque o percentual, ele é único. O percentual é um só. O valor que a pessoa recebe é indiferente. Para Deus o que vale é a lealdade e fidelidade, o percentual que está escrito. Que muitos condenam que é coisa do Antigo Testamento, outro é do Novo, isso, aquilo, outro, e montar tudo dentro da Bíblia. Só crê quem quer crer, e só descrê quem não quer crer, porque quer puxar para o prevalecimento, para dar um carvortagem. Porque quem quer crer e entender a Bíblia, está lá escrito, é antigo, é novo, é presente, é futuro, e foi no passado e vai continuar sendo, porque é palavra de Deus, e acabou-se. Aí essa pessoa olhou e falou: pastor, nunca ninguém me explicou desse jeito. Eu falei: a única explicação que existe, irmão, percentual ele é único, e lealdade e fidelidade também. Não tem ser fulano é muito leal e o outro é pouco leal. Leal é leal, fiel é fiel, e acabou-se. Tomei posse. Nunca mais eu vi, não sei que bicho deu, mas acredito que valeu alguma coisa. Então, queridos, não tem muito e nem pouco. O que a gente tem que ser é firme, constante, dedicado, entregue, confiante, praticante, e então aquele que é realmente tudo poderá realizar toda a sua obra e toda a sua vontade. Amém? Para a gente caminhar, para encerrar. Muitas vezes nós somos aqui consolados, e Deus faz coisas mesmo, irmão, muito grande por nós. O exército filisteu era muito grande, mas Deus, usando poucos da mesma forma,
fizeram com que fossem muitos. Você pode ler o versículo, se você puder colocar, Sarinha, por favor, o versículo 13, por favor, desse mesmo capítulo. Deus usou os poucos para derrotar os muitos, irmãos. Os fracos para combater os fortes, o desarmado para prevalecer sobre aqueles que estavam cheios de armas. Uma grande vitória que veio de quem era tão menos ou tão pouco. O nosso pouco hoje sendo colocado sinceramente na mão de Deus, irmão, torna-se muito amanhã. Não sei se você está aqui hoje se sentindo fraco, caído, triste, desanimado, sei lá o que você está se sentindo hoje aqui, ou quem está em casa, pequeno diante das situações, ou você olha assim e não vê por onde começar, ou de que forma isso vai acabar. Eu só digo para você uma coisa, irmão: permaneça firme e crente, confiando em Deus. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. Verso 14: e sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. Meu irmão, subiu assim de gatinho, ó, de pé e mão, vagarinho, na estratégia de Deus, e bandava um, derrubava o outro, e o que vinha atrás, quando eles viram, apenas 2 feriram 10 vezes mais. A Bíblia diz que o menor virá a ser, palma para Jesus. Só não deixe de se apresentar diante de Deus como Jonatas fez, irmão. Mesmo sendo o pouco que você tem, ele deu um passo firme de hoje. Vamos dar um passo firme agora diante do Senhor. Pastor, hoje eu estou aqui com pouca fé, com pouca força, com pouca disposição. Não importa não. O que é importante é que você está. E o pouco que você tem vai fazer a diferença lá no muito, que muitas vezes se levanta contra você. Amém? É com o pouco que você tem que Deus vai te honrar e o nome dele será glorificado. É começando com pouco, começando devagar, é quase do nada que Deus vai te levantar ao tudo. Permaneça só firme, confiando nele, e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Vamos falar com ele? Fique de pé, por favor. Coloque a mão no seu coração. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, por favor. Coloque a mão no seu coração. Segure, se você trouxe ou tem com você algo que represente a sua profissão. Se você não trouxe, na próxima segunda traga. As pessoas que estão em casa também nesse momento, segure uma causa judicial, segure a carteira de trabalho, um currículo, coloque a mão no coração, apresente sua profissão, seus sonhos, seus projetos, porque Deus é Deus de justiça, meu irmão. Glória a Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Depressa lhes fará justiça. Soberano e eterno Deus, Pai todo-poderoso nas nossas vidas, Senhor, nos apresentamos diante de Ti, Pai, com humildade, assim como o Senhor tem nos ensinado. Nesta noite, Pai, às vezes chegamos aqui desanimados, até mesmo, Senhor, sem força para poder até mesmo Te louvar, ou até mesmo invocar o Teu santo nome. Mas eu tenho certeza, Senhor, quando nós entramos por esta porta, nós já estávamos, Senhor, na Tua força, do Teu poder. Por isso, através da Tua palavra, Senhor, ao qual Jonatas, Senhor, venceu aqueles homens que eram muito, e ele era pouco, ele mais um era 2, venceram muitos, e nós também temos várias adversidades que hoje nós acabamos de vencer todas elas, Pai, porque o Senhor está no controle das nossas vidas.
Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado todo momento junto conosco. O Senhor tem, Senhor, resolvido as nossas causas. O Senhor tem nos colocado força. O Senhor tem nos dado, Senhor, a perseverança. O Senhor tem nos dado, Senhor, fé. O Senhor tem nos dado capacidade para enfrentar tudo aquilo, às vezes, que nós sozinhos não somos capazes, Jesus. Mas o Senhor está do nosso lado. E pedimos ao Senhor, Jesus querido, que fica conosco. Faça morada no nosso ser, fica do nosso lado, ó Pai, que nós chegamos até Ti para que o Senhor chegue até nós, Senhor. Ó Deus maravilhoso, nós te agradecemos por todas as forças que o Senhor tem nos dado. Agradecemos ao Senhor por todas as adversidades que nós temos vencido através do Teu poder, através, Senhor, da Tua palavra. Pedimos e te agradecemos, Pai, por tudo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Com a mão no coração, querido, faça dessa canção a tua oração especial nessa noite. Abraão acreditou na promessa de Deus. Vou acreditar. Abraão prosperou. Eu vou prosperar. Vou acreditar. Vou sair de onde me mandar. Vou pra onde Ele quiser. Vou manifestar a minha fé. A minha casa será uma bênção. O meu trabalho será uma bênção. Em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Recebe a bênção de Deus, querido, em nome de Jesus. Todos os arcos serão quebrados e os inimigos, Declare isso com fé. envergonhados. Todo lugar que eu passar, abençoado serei. E toda vida que eu ganhar será do Rei. Se você puder, levante uma das suas mãos e a outra você coloca no coração como um ato profético e declara que em todo lugar que você colocar a planta dos seus pés, a palma das suas mãos, que entrar ou sair, abençoado será. E o arco do inimigo será quebrado, o inimigo será envergonhado, assim como foi com Jonatas e Israel. Será com você e também toda a sua família, querido. Faça desse refrão o teu momento profético agora, em nome de Jesus. A minha casa será uma bênção. O meu trabalho será uma bênção. Em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Todos os arcos serão quebrados e os inimigos envergonhados. Todo lugar que eu passar, abençoado serei. Declara com fé Toda agora. vida que eu ganhar será do Rei. Ouça o que Deus mandou falar para você nessa noite mesmo. Você é aceito, querido. Você foi aceito e é aceito. Mesmo sendo pouco, você é bem-vindo.
Mesmo sendo pouco, você é amado. Mesmo sendo pouco, você poderá ser grande e usado por Deus, mesmo sendo pouco. Porque Deus não está preocupado com o que você tem para oferecer para Ele em quantidade, mas em qualidade. Porque tudo, o muito que você precisa, Ele te dará. Para encerrar, eu quero te dizer uma palavra: seja fiel no pouco, e no muito Ele te colocará. Aplauda o Senhor! Respira fundo, meu irmão. Tem muito de Deus para a gente viver. Amém?